que que acontece, né? O furo do SPT, o laudo, né, que eu coloquei lá, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. O laudo que eu coloquei foi esse daqui, tá? O que é que eu fiz? Ó, dei uma diminuída aqui na cota do nível d'água, estava em 4 metros, eu coloquei para 9 metros. Isso daqui também estava errado, essa profundidade estava em 0,11, se não me engano. E aqui é 1 metro, tá? Então, vamos fazer uma revisão geral aqui. Aqui a gente sabe que tem o gráfico, né? No eixo, nesse eixo daqui, eu tenho o número de golpes, e esse eixo aqui horizontal, está acompanhando essa própria escala aqui do solo, né? Que é a profundidade do solo. Essa linha aqui, em preto, né? É a linha do gráfico que mostra os golpes finais para cada camada, e esses golpes finais são a soma daqui, ó, por exemplo, 4 mais 7 igual a 11, ok? E essa linha tracejada são os golpes iniciais, são os golpes para os primeiros 30 centímetros. Por exemplo, a soma aqui na primeira camada de 2 mais 4, tá? Que dá aqui 6. Esses golpes finais aqui, eles vão representar exatamente o NSPT do solo, daquela camada. Então, por exemplo, qual é o NSPT dessa camada aqui, né? É 11, tá? Então, quando vocês precisarem utilizar esse parâmetro para cálculos posteriores que a gente vai fazer, você vai utilizar justamente esse número, que é o número de golpes para a cravação dos últimos 30 centímetros do amostrador. Beleza? O que mais que vocês analisariam? A cota aqui do nível d'água, né? E seria interessante vocês analisarem aqui esse NSPT. Como? Como vocês iam analisar isso daqui? Então, no finalzinho da aula passada, por isso que eu estou querendo revisar de novo, a gente passou muito rápido aqui por esse slide, então eu quero passar de novo. O que que acontece? Por que que eu queria que vocês dessem uma olhada nisso daqui para ter esse feeling melhor do solo, né? A gente pode, de forma bem preliminar, bem inicial, quando a gente está olhando aquele perfil do solo só para uma análise preliminar, tá? A gente pode utilizar essas formulações aqui para ter alguma noção de qual seria a tensão admissível daquela camada. Então, foi o que eu disse para vocês. A formulação mais rapidinha de você fazer de cabeça aqui, por exemplo, é você pegar o número do NSPT, daquela camada, né? E dividir por 5, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso perfil. Então, nessa camada aqui, esse 10 é o NSPT relativo a 3 metros, né? Quando ele chegou aqui em 3 metros, ele foi e cravou 45 centímetros, o amostrador. Então, esse NSPT de 10 aqui, eu posso interpretar ele preliminarmente como, pego esse 10 e divido por 5, vai dar 2. Então, a tensão admissível aí, nesse terceiro metro do meu solo, vai ser em torno de 2 kg-força por centímetros quadrados. Beleza? Professora, mas geralmente ele fica entre dois desse aqui, certo? Geralmente ele fica entre 2 desse aqui. Porque se a cota é 2 metros, aí eu tenho um NSPT de 13 e NSPT de 10, ou só o final. Lembra como é feito o ensaio? O que é que eu faço? Eu primeiro escavo esse primeiro metro aqui. Primeiro eu escavo esse primeiro metro. E aí, escavei com trado de 0 até menos 1 metro, certo? Quando eu chego em menos 1 metro, eu cravo aquele amostrador, 45 centímetros. Então, sendo bem preciso, eu cravo o amostrador de menos 1 metro até menos 1 metro e 45, tá? E eu entendo que essa resistência que eu obtive é aqui, esse 11, entendeu? Eu considero como se essa fosse a resistência dessa minha camada de solo aqui, que está entre 1 e 2 metros, entendeu? Deu para entender? Porque assim, o bulbo, ele ficou entre dois desse.
Tipo, o bulbo tem 2 metros. Não, entendi. Eu não estou falando agora de bulbo de tensão. Eu estou falando agora só... Sim, quando você estiver avaliando o bulbo de tensão, que eu vou falar daqui a pouco, você vai ter que ver o NSPT médio abrangido pelo bulbo de tensão. Isso. Perfeito, essa era a dúvida. Tranquilo, tranquilo. Com esse NSPT médio, você também pode dividir por 5 e achar uma tensão admissível aí, geral, para o solo que está sendo compreendido pelo bulbo de tensões. Agora, antes de você pensar no bulbo de tensões, eu estou dizendo que você pode apenas olhar para essas camadas e já ir dividindo por 5 na sua cabeça e pensar, essa camada aqui, ó, eu pego 10, divido por 5, vai ter mais ou menos 2 kg força por centímetro quadrado. Então, vamos lá. Nas primeiras camadas aqui do solo vai ser um pouco mais que 2, aqui já sobe um pouco mais que 2, aqui volta para 2. Então, eu sei que mais ou menos desse primeiro metro de solo até aqui, o quinto, até 5 metros de profundidade, né? A minha tensão admissível vai ser 2 kg força por centímetro quadrado ou mais. Já dá para eu ter essa noção, tá? Aí vamos pensar aqui que essa é a primeira análise. Você está olhando só essas camadas dividindo por 5. Segunda análise que você pode fazer, você vai pensar no bulbo de tensões. O que é que eu fiz? Eu escolhi essa formulação. Se você ainda quiser ser mais preciso, se você tiver algum desses tipos de solo aqui, você ainda pode utilizar a formulação específica para cada tipo de solo aqui, tá? Lembrando que isso daqui é só uma análise preliminar para a gente ter uma noção de tensão admissível daquele solo. O que é tensão admissível daquele solo? É a máxima tensão que aquele solo vai suportar, já considerando um coeficiente de segurança, tá? Não é a carga que vai fazer o meu solo romper, mas é a carga que eu posso aplicar nele com segurança, ok? Por enquanto, isso é o que vocês precisam saber de tensão admissível. Aí agora, eu olhando o laudo SPT do solo, eu quero pensar na questão de bulbo de tensões, né? Então, eu posso começar a pensar em tamanhos de sapata que eu posso ter e ver até onde o meu bulbo de tensões iria. Então, vamos lá. Eu estou pensando aqui, vamos dizer que eu tenho uma sapata quadrada de lado igual a 1 metro. Qual vai ser a profundidade do bulbo de tensões? 2 vezes 1, né? Então, vai ser 2 metros. Então, o que acontece? A gente sabe que as sapatas, a gente geralmente vai assentar em uma profundidade aí de 1 até uns 2 metros, 2 e pouco, tá? E em casos mais extremos, a gente vai assentar lá para os 3 metros. Essa cota de assentamento, essa profundidade que eu estou dizendo a vocês, que vai mais ou menos fica ali entre 1 e 3 metros, é, obviamente, a profundidade do último piso. Se a edificação for térrea, é do térreo para baixo. Se a edificação tiver subsolo, é do último subsolo, lá embaixo, para baixo, tá? Então, digamos que eu estou pensando numa edificação térrea, tá? Não tem subsolo. E a minha sapata vai ficar assentada a 2 metros de profundidade. Então, eu tenho aqui 1, 2. Minha sapata vai ficar assentada bem aqui nessa linha, ó, bem em cima dessa linha aqui, ó. Certo? 2 metros de profundidade. Aí, no caso, essa camada vegetal conta também? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é como se tivesse uma camadinha fina ali, por isso até que esse nome tá mais aqui em cima, como se tivesse uma camadinha ali de mato, tá? Não é uma floresta que tem uma camada profunda de matéria orgânica, que realmente você tem que desprezar aí em termos de resistência. Deu para entender? Então, como se fosse um terreno comum aqui em Natal, que tivesse ali aquela camadinha de matozinho só um pouquinho, aqueles 5 centímetros ou até menos, tá? Aí, o que é que eu estava dizendo aqui para vocês? Se eu tiver uma sapata que está sentada aqui, nessa cota de menos 2 metros, aqui onde está o meu mouse, certo? Então, o meu bulbo de tensões vai até a profundidade de 2 metros abaixo da minha cota de assentamento. Então, meu bulbo de tensões vai pegar o 13 e vai pegar o 10, como o nosso colega falou ali há um tempo atrás. Então, como é que eu vou saber o NSPT desse solo?
abrangido pelo bulbo de tensões aqui? Qual vai ser o NSPT que eu vou considerar? Primeiro a média, né? Aqui, 13 mais 10 dividido por 2. Exatamente. Vou pegar aí 23 dividido por 2, né? 11,5. Então, meu SPT médio aí desse bulbo de tensões é 11,5, tá? Essa é a análise com relação a essa parte aqui que eu coloquei do bulbo de tensões. O que mais que a gente ainda pode pensar? A gente pode pensar, olhando o laudo, se a gente consegue utilizar fundação direta nesse solo com esse laudo. Então, existem 4 critérios que a gente vai até rever na nossa aula de sapatas, de fundações diretas, mas eu quis trazer aqui para vocês já terem esse feeling quando estiverem olhando o laudo SPT. Então, vamos dar uma olhada aqui nas cargas dos pilares lá do projeto de vocês, tá? Que eu ia olhar aqui era a carga para vocês, dos pilares. Então, você vê que a maior parte das cargas, ó, estão menores do que 40 toneladas. Vocês estão vendo aqui? As cargas que estão chegando nos pilares. Tá vendo? Maior parte, né? Essa aqui só um pouquinho maior, 42. Beleza. Então, se você tivesse recebido essa planta de carga aqui, tá? Que é a que vocês vão utilizar no projeto de vocês, o que é que acontece? O seu projetista de estruturas locou os pilares nesses locais aqui e já disse para você a carga que estava chegando em cada pilar desse. Então, numa análise preliminar, você já sabe que a maioria das cargas é menor do que 40 toneladas, então você já vê que com esse solo aí que você tem, você consegue fazer fundações diretas. Mas digamos que essa é uma edificação, é um prédio muito alto, né? Já tem cargas maiores, de 40 a 100 toneladas, então seria mais interessante você ter um terreno ali que vai suportar essa fundação com, no mínimo, 15 golpes do NSPT, tá? Então, seria interessante isso daí. Se as suas cargas estiverem acima de 100 toneladas força, então seria interessante um terreno com, no mínimo, 20 golpes. O que mais? Segundo critério para saber se você consegue fazer uma fundação direta ou, sinônimo, fundação superficial. Lençol freático. Eu falei para vocês na aula passada que era ideal que as fundações diretas, né, superficiais, ficassem acima do lençol freático, tá? E aí o pessoal perguntou por quê? É ideal que fique acima do lençol freático, porque essa movimentação do lençol freático, se ela alcança ali a cota da sua fundação, ela pode causar uma pressão inversa ao que a fundação está sofrendo, tá? Aquela pressão de baixo da fundação para cima, né? Essa subpressão pode ocasionar o levantamento da sua fundação. Se tem essa parte de alteração, de saturação ou não, pode fazer com que existam problemas de recalques, principalmente em solos argilosos, e você também pode ter problemas de execução, caso a cota do nível d'água esteja exatamente na cota ali onde você vai cavar para fazer a sua sapata, como é que você vai concretar junto ali com a água, tá? Antigamente se fazia ainda, existiam outros meios, mas você como projetista de fundações, nem sempre você vai conseguir ali estar acompanhando a execução de todos os elementos da fundação, que vocês vão ser projetistas muito bem-sucedidos, vocês vão ter muitos projetos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, você vai querer que, para evitar problemas, sua fundação superficial seja assentada acima do lençol freático. E a qual distância seria interessante que o lençol freático estivesse da cota de assentamento ali da minha fundação? Então, se a menor dimensão aqui da sua fundação é B, então seria interessante, no mínimo, tá?
que o maior nível, o nível mais alto do lençol freático, fique a uma distância maior do que B aqui da sua cota de assentamento da fundação, tá? Eu ainda, a favor da segurança, eu ainda utilizaria uma distância bem maior do que B, tá? Falamos do segundo critério. Terceiro critério, profundidade de assentamento. Então, você vai pensar, onde é que eu vou assentar a minha sapata? Que aí é o que eu já disse, já dei a dica para vocês, né? Geralmente vai se assentar ali entre 1 e 2 metros, e 3 metros em último caso. E outra coisa que você vai pensar é no bulbo, que eu já mostrei ali as formulações para o bulbo de tensões para vocês, né? E você tem que perceber se o seu bulbo de tensões está atingindo uma camada de solo mole ou uma camada com NSPT baixo. O que é NSPT baixo? 3, 6, alguns autores ainda consideram 7, 8 e 9 também baixo, tá? Consideram um NSPT bom, mas aí a partir de 10. Já tem autor que com NSPT de 8 já acha mais tranquilo, tá? Então, a maior preocupação é NSPT de 3 a 6. Então, o que é que vocês fariam? Que a gente até já fez, né? Digamos que a profundidade de assentamento da sua sapata está aqui, né? Em menos 2 metros. Então, você vendo o NSPT médio aqui, ó, entre 13 e 10, a gente viu que é 11,5. Então, está ok, não está num solo de baixa resistência que vai me dar problemas com recalques, tá? Então, estou deixando mais claro aqui para vocês como a gente vai interpretando esse laudo SPT. O que aconteceria se esse SPT dessas camadas aqui fosse baixo, né? Fosse ali 5, 6, 6, 6, 7. Então, você já iria pensar na necessidade de você fazer uma fundação profunda, tá? Esse laudo está desse jeito, porque vocês vão projetar, o primeiro projeto de vocês vai ser uma fundação superficial. Então, isso é um critério bem... Primeira coisa que você já vai olhando. Se a resistência ali, o NSPT da minha camada, ele é muito baixo, ali 5, 6, você já vai vendo, acho que não vai dar para eu fazer fundações superficiais em uma edificação térrea, tá? Mas minha edificação tem um subsolo, esse subsolo termina em 5 metros. Então, você vai pensar a sua fundação a partir daqui, beleza? Então, se a sua fundação tem um subsolo, que vai até aqui essa cota de 5 metros, então você vai analisar o seu bulbo de tensões a partir daqui para baixo, tá? Então, se sua sapata foi aqui assentada 1 metro abaixo daqui do último subsolo, né? Então, você abrangeria, sendo sua sapata com lado 1 metro, né? Você abrangeria um bulbo de tensões dentro dessas duas camadas. E aí você faria a média entre 13 e 14. Beleza? Agora, é uma edificação térrea, tá? Digamos que é uma edificação térrea, e as primeiras camadas ali do seu solo, elas estão com a resistência muito baixa, né? Esse NSPT ali 5, 5, 5, 6. Então, você já vai pensar numa fundação profunda, em que as tensões vão sendo distribuídas e a cota de apoio da sua fundação já vai ficar aqui em camadas mais profundas, nas quais você tenha uma maior resistência do seu solo, maiores valores de NSPT. Beleza? Então, continuando. Alguma dúvida sobre interpretação do laudo NSPT? Alguma dúvida aí? Para quem chegou agora, tá? Uma coisa que é importante a gente frisar. Algumas pessoas entenderam essa primeira camada de 0 até 1 metro como uma camada desprezível. E como se fosse contabilizado apenas a partir daqui para baixo, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa camada vegetal é como se fosse só um matozinho ali superficial do terreno. Então, realmente, a cota 0 que a gente vai considerar para a nossa fundação é a cota que está aqui nessa linha aqui, tá? 0. Então, se sua sapata for assentada a 2 metros de profundidade, ela vai ficar aqui,
certo? Nesse NSPT aqui, esse NSPT que você vai utilizar é daqui para baixo, né? Se sua sapata estiver assentada a menos 2 metros. Beleza? O que mais? Acho que seria isso. Sim, outra coisa que, obviamente, é interessante de você dar uma olhada é aqui o seu tipo de material, né? Você tem aqui areia média e grossa, medianamente compacta. Aqui já tem uma areia siltosa. Aqui você tem silt argiloso, tá? Então, o que acontece? Você fazendo fundações superficiais, elas vão ficar mais ou menos por aqui, tá? E o seu impenetrável aqui está a 18 metros e 25. Beleza? Impenetrável do seu solo. Ok, gente. Alguma dúvida com relação à interpretação de laudo SPT? Ok, vou continuar. Oi? Pode. Certo. Gente, métodos de investigação. Eu mostrei esse slide em acho que foi na aula passada, alguma aula anterior. E eu estou voltando aqui porque a gente vai passar pelos outros métodos de investigação e adaptações aí que a gente vai fazer do SPT. Então, métodos diretos são aqueles que a gente faz por observação direta ou amostragem. Então, tem todos esses aí, postos, trincheiros, trado, sondagens, ensaio de cone, ensaio pressiométrico, ensaio de palheta, ensaio de latométrico. Eu já estou trazendo vários aqui para vocês. Existem outros, mas a especificidade é tão alta que a frequência de utilização é muito baixa, tá? Então, vocês sabendo esses daqui já está bem tranquilo. Primeira adaptação que a gente pode fazer no ensaio do NSPT é se a gente quiser fazer medição de torque nesse ensaio SPT, né? O que a gente vai fazer? Depois que a gente crava o amostrador, os 45 centímetros do solo, a gente vai colocar esse torquímetro aqui na nossa haste, tá? E vai efetuar o torque, tá? A gente vai medir qual é o torque ali daquela camada, antes de eu retirar meu amostrador, entendeu? Então, eu cravei ali os 45 centímetros, depois venho e faço essa medição do torque. E aí, isso vai me ajudar em quê? Vai me ajudar a identificar pedregulhos, quando eu vejo que tem um torque maior. Vai me ajudar a correlacionar esse torque com a relação, com o atrito da estaca. Então, posso relacionar aí o meu valor do meu torque com o atrito de uma futura estaca que eu queira colocar. Eu vou justamente, primeiro, faço o torque, eu vou saber o atrito lateral dos solos e vou saber ali qual o atrito lateral que vai se dar, né, entre o solo e a minha estaca. Posso, com correlações, saber capacidade de carga de estacas a partir disso, essa parte da capacidade de carga das estacas que diz respeito ao atrito. Eu também consigo uma correção do meu valor NSPT quando eu tenho esse ensaio do torque, tá? Então, eu posso também ter outras correlações para parâmetros geotécnicos e tal, tá? Então, isso pode ser uma adição que você pode pedir, uma outra medição, né, que você pode pedir no ensaio NSPT. Ensaio SPT. Isso aqui já falei, ok. Outra sondagem. Sondagem a trado manual. Essa sondagem ali, a gente vai fazer em etapas mais preliminares. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum tipo de ensaio que meça a existência do meu solo, tá? Eu vou ter uma identificação mais tátil visual. Então, quando é que eu vou coletar amostras? Geralmente a gente coleta a amostra quando, se o trado for em forma de concha ou estrado cavadeira aqui, quando essa parte aqui de baixo, ela já enche de solo, né? Você não consegue cavar mais. Ou quando o sistema se torna pesado para o operador. Então, já está muito pesado para ir fazendo aquele giro com o trado. E aí, você tenta retirá-lo. Então, apenas uma fase preliminar, só para você sentir ali, vendo mesmo como é o seu terreno.
Sondagem rotativa e mista. Sondagem rotativa vai ser aquela sondagem que a gente vai fazer quando a gente encontra elementos de rocha no nosso terreno e a gente precisa ultrapassar esses elementos de rocha, ou a gente quer também extrair amostras desse elemento de rocha, tá? O que é que vai acontecer? É uma sondagem que tem uma ideia parecida com o que a gente já viu com relação à sondagem com circulação de água, tá? Só que o que vai mudar é que aqui na ponta a gente vai ter tungstênio ou diamante, que tem que ser um material que consiga justamente perfurar a rocha, tá? Tem 5 diâmetros possíveis para você fazer para você extrair essa amostra. Eu vou mostrar os principais para vocês. E, basicamente, você vai ficar ali girando aquelas hastes e forçando ela para baixo, tá? Por meio de um sistema que geralmente vai ser hidráulico. E aí, qual é o objetivo disso? Primeira coisa é que você vai retirar amostras da sua rocha. Ou você vai ultrapassar a sua rocha para você poder chegar em profundidades maiores ali do seu subsolo, seu maciço geotécnico. Se você quer analisar a amostra ali da sua rocha, então, geralmente, você quer ver se tem descontinuidades, tem falhas, fraturas, se você quer fazer ensaios ali com aquela amostra, in situ, ou em laboratório, né? E para você alterar, ou para você caracterizar esse maciço, que aí você também pode caracterizá-lo com relação ao fraturamento e alterações. A gente vai ver dois índices aqui que a gente utiliza nesse ensaio, 2 índices principais. Os diâmetros de perfuração mais utilizados aqui na nossa área seria 42 milímetros, 54,70 e 76,20. E aqui só para vocês verem como é que seria aquela pontinha ali no final para escavação. Eu falei para vocês que a gente ia ver 2 parâmetros aqui, né? Então, a gente tem esse percentual de recuperação, que é para a gente ver com relação à qualidade da nossa sondagem, o quão boa foi a nossa sondagem, e tem o RQD, que é para avaliar o maciço rochoso. É o grau de fraturamento ali que você vai ter na sua amostra de rocha. Como é que você vai medir isso daí? Esse percentual de recuperação, você consegue pegando o total dos testemunhos, a soma total, né, dos testemunhos, dividida pelo comprimento da manobra. Como é que eu vou somar esses testemunhos, né? Quando a gente perfura ali a rocha, ela pode não vir inteira, né? Na maioria das vezes ela pode vir, ela vai ter uma fraturação, ela vai se quebrar. Então, digamos que esse daqui é a amostra que a gente tirou da rocha, esse comprimento de manobra aqui de 1,50 m, o que vai acontecer? Ó? A rocha se partiu aqui, ó, daqui para cá, 10 centímetros, ela se partiu depois com 5 centímetros, depois com 40 centímetros, e assim por diante. E o que é que eu vou fazer? Eu vou somar tudo isso daqui e vou dividir pelo comprimento total, que é 1,50, tá? Por quê? Porque a soma disso daqui geralmente vai ser menor do que 1,50. Você pode perder aí uma parte da sua rocha. Ela não vir dentro da sua amostra, tá? E a avaliação do maciço rochoso, ela vai ser a soma dos testemunhos que são maiores do que 10 centímetros, tá? Dividido por esse comprimento seu aqui, de 1,50 m, tá? Acho até que eu trouxe um exemplo no próximo slide. Então, como é que a gente vai avaliar esses percentuais, né? Tanto a avaliação da qualidade da sondagem, quanto a avaliação do maciço rochoso. A qualidade ali da minha sondagem vai ser boa, regular ou pobre, dependendo do percentual que eu obtive, tá? E eu vou ter graus de recuperação ali da minha sondagem de acordo com esse percentual, tá?
o quão boa foi a minha sondagem, tá? Eu perdi alguns fragmentos de rocha pelo caminho, ou eu consegui tudo direitinho, como é que aconteceu isso daí? Aqui já diz respeito à qualidade do meu maciço rochoso, que essa daqui é com relação a aqueles segmentos que são maiores do que 10 centímetros, dividido pelo meu comprimento total. Então, ó, quanto mais comprimentos grandes eu tiver, maior é a qualidade do meu maciço rochoso. Quanto mais fragmentado estiver, então, por exemplo, ó, esse daqui, ó, tá bem fragmentado, tá? Então, ele já tem uma menor qualidade. Então, esse maciço aqui, ó, essa parte aqui, essa amostra aqui, provavelmente já tem uma maior qualidade do que essa daqui, que está totalmente fragmentada. Entendido? Um exemplo, para a gente ver mais prático aqui. Digamos que os meus testemunhos recuperados, cada trechinho daquele, foram esses daqui, ó, 10, 5, 40, 3, 2, 9 e 16, tá? Então, o total foi 85 centímetros. Aquele meu primeiro parâmetro, né, que é o percentual de recuperação, que ele vai medir a qualidade ali da minha sondagem. Aqui ele deu, ó, 56,67%. 56,67%, ó, pobre, certo? E a qualidade aí da minha sondagem. Então, eu vou apenas pegar os trechos que têm mais de 10 centímetros. Então, é o de 10, de 40, 9 e 16, né? Dividido por 1,50, eu tenho 44%. Isso aí vai me dar, ó, uma qualidade fraca do meu maciço rochoso. Belezinha? Entendido esse exemplo aqui? Quero vocês mais falantes. Estão muito caladinhos. Sim, professor. Estão muito caladinhos hoje. Sondagem mista. Vai ser simplesmente quando eu pego uma sondagem rotativa com um equipamento de sondagem a percussão. Então, geralmente, quando no meu maciço, eu tenho partes de solo e outras partes com rocha. Sondagem rotativa seria tudo rocha. Sondagem mista, quando eu tenho essa mistura entre esses dois tipos, tá? Então, eu faço, quando tiver solo, eu vou fazendo o procedimento SPT, quando eu encontro a rocha, eu vou fazendo a sondagem rotativa. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês, só para a gente dar uma dinamizada, para não ficar aqui só slide. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho animado. Vamos ver se ele vai chegar. Eu acho que vocês não ouvem o áudio, né, do vídeo. Vocês ouvem o áudio? Deixa eu ver aqui. Se não ouvirem, não tem problema. Vocês ouvem o áudio? Não. Certo. Então, eu vou deixar assim. Ó, o que acontece? Ele vai mostrar aqui como é uma sondagem a trado. Então, ele mostra aqui os tipos mais utilizados de trado. E aí, ele vai dizer que essas sondagens a trado, elas são feitas para investigações preliminares e só vão conseguir retirar amostras deformadas de solo. Então, a gente está mexendo ali naquele solo, consegue a amostra dessa maneira. Nas sondagens rotativas, é o quê? Vai ser esse tipo de solo aí, ó, que a gente está vendo, que é geralmente misturado ali o solo com a rocha. Então, ele vai com esse equipamento aí, ó, e vai adentrando a rocha para a gente conseguir retirar aqueles testemunhos. Beleza? Seria basicamente isso daí. Só para vocês verem como é que é feito. Eu vou até deixar rolar um pouquinho o SPT, deixa eu ver se ele chega aqui. Se ele chega na animação, ó. Isso daqui já vai ser o SPT, a sondagem SPT, né? Que vocês viram que
A gente tem, ó, a cravação aí do martelo, ó, de 65 quilos, nessa distância de 75 centímetros, ele vai cravando aí. E ele crava isso daí durante o ensaio inteiro? Ele fica assim, cravando? Não, tempo. Quando é que ele vai cravar? De metro em metro ele crava, né? É aquilo que a gente viu. A gente primeiro escava de 0 até menos 1 metro com, por exemplo, um trado, uma ferramenta de escavação. De menos 1 metro até menos 1,45, cravo o amostrador. Menos 1,45 até 2 metros, escavo com trado. De 2 metros até 2,45, amostrador. E a gente vai e fica trocando essas ferramentas. Beleza? Vamos ver mais opções aqui. Professora, Hum. eu tenho uma dúvida com relação a essa rotativa. Porque quando você faz esse tipo de análise, ele analisa as fraturas também, não é? Do solo rochoso? Sim, é. Eu só trouxe... Não, pode falar. É porque eu só trouxe realmente esses dois parâmetros, né? Mas existem mais análises que a gente pode fazer, sim. É porque ele não altera a resistência, causando uma fratura também? O próprio ensaio? Sim, pode causar. Mas só que se a rocha ela tem uma maior resistência, ela não chega a fraturar tanto, entendeu? Por isso que a gente tem aquela medição do grau de qualidade da rocha. Se for uma rocha muito, muito boa, apenas 10, 20% dela ali vai fraturar com o meu ensaio. Então, eu vou conseguir, como se fosse tirar um cone bem bonitinho, assim, da rocha. Então, se ela já tem uma qualidade menor, ela vai fraturando. O meu ensaio causa essa fraturação nela. Entendeu? Então, quanto mais o meu ensaio perturbar ali aquela rocha, quanto mais eu conseguir fraturar ela através ali da minha rotação, cravando ali a rocha, menos qualidade ela vai ter. Entendeu? Entendi. É só porque eu estava com dúvida se o próprio ensaio, com essa perturbação, ele já altera a qualidade também. Se nesses casos seria melhor usar aqueles ensaios de sondagem, que nem você falou antes. De sondagem as não, ondas? perdão. De ondas, isso. De ondas. Olha, ele causa isso daí, só que esse parâmetro que a gente está vendo já está levando isso em conta, entendeu? Já está levando em conta qual é a força que é feita ali para você cravar essa haste ali no seu solo e quais solos que, a partir dessa cravação, são fraturadas e quais rochas, né? A partir dessa cravação, são saturadas e quais não são, entendeu? Ele pode sim perturbar, digamos assim, aquela rocha. Só que aí, se ela tiver uma qualidade muito boa, isso aí não é tão significante para ela. Se ela tem uma qualidade menor, isso aí já vai ser mais significante. Entendeu? Sim, sim. Então, se for uma rocha, sei lá, tá há pouco tempo ali que ela foi consolidada, já é uma rocha mais calcária, geralmente essas rochas já vão ser mais fraturadas. Elas têm umas camadinhas assim, né? Então fica mais fácil de você conseguir fraturar elas, tá? Se já for outro tipo de rocha, magmática e tal, que já vai conseguir ter uma resistência maior, uma qualidade maior, então você já não consegue fraturar ela tanto. Mas foi uma boa pergunta. Eu também pensei isso quando estudei esse ensaio. Outro ensaio é o ensaio de cone, que é esse CPT. Vocês já viram esse ensaio, o CPT? Viram acho que construção civil, não sei. Chegaram a ver o CPT?
Ou não? Cadê vocês, homem? Eu me lembro, não, professor. Não, né? Beleza. Esse ensaio CPT, ele vai ser feito através da penetração de uma haste cuja ponta vai ter esse cone aqui, tá? Então, por isso que a gente chama de ensaio de cone. Como é que a gente vai fazer isso daí? Essa cravação vai ser constante e estática em velocidade lenta. Então, você vai introduzir esse cone aqui, e geralmente é esse espécie de caminhão, tipo um caminhãozinho, que vai ter o equipamento aqui dentro dele, e ele vai cravando esse cone direto, assim. Não tem essa coisa do SPT que você fica trocando. Cava, aí depois coloca o amostrador, cava mais um pouquinho, coloca o amostrador, cava mais um pouquinho, coloca o amostrador, tá? Esse ensaio de cone é uma cravação aí estática dessa haste junto, que no final dela, né, vai ter esse cone aqui. Obviamente, bem mais caro do que o ensaio SPT. Só que aí, qual vai ser a diferença? Existem algumas células de carga dentro desse cone que elas vão medindo os parâmetros de resistência de ponta e resistência lateral para a cravação desse cone, e eu consigo esses parâmetros ao longo de todo o meu extrato de solo, que é diferente do SPT, né? No SPT eu consigo só no primeiro metro, aí depois de menos 1 até menos 1,45, depois de menos 2 até menos 2,45. Não é um perfil que eu tenho, assim, exatamente tudo. Como é que a gente sabe, pelo ensaio SPT? A gente faz um gráfico em que a gente vai ligando esses pontos, como vocês viram ali no SPT. Mas não é tão preciso como esse ensaio de cone, em que ele está fazendo medição em cada centímetrozinho ali de solo que ele vai descendo. Tá? E o que acontece? Outra vantagem. Como eu consigo medir a resistência de ponta, essa resistência aqui, ó, desse solo aqui, ó, que está embaixo, e a resistência lateral, a cravação desse cone, eu consigo correlacionar essa resistência de ponta aqui e essa resistência lateral com as estacas que eu vou colocar, tá? Então, como é que está esse atrito aqui do meu solo, esse atrito que vai ser desenvolvido entre o meu solo e a minha estaca, eu consigo por correlação, tá? E como é que está aqui essa resistência de ponta do meu solo, tá? Quando eu tenho um elemento parecido com a estaca, né, sendo cravado ali naquele solo. Uma parte mais de perto aqui para a gente ver como esse cone é, você vê que ele é bem high-tech, assim, bem chique, digamos assim. Ele tem células de carga elétricas aqui dentro. E ainda tem uma variação do meu ensaio de cone, que é o ensaio de piezocone, que além dele medir a resistência de ponta e a resistência lateral para a penetração desse cone, ele vai medir também as poropressões ali no meu solo, tá? Ele vai ter esse elemento aqui chamado transdutor de pressão. Ele vai medir as poropressões no meu solo. Mais informações sobre o CPT ou de piezocone também. Ele vai ter uma velocidade de aplicação de 2 centímetros por segundo, então a velocidade ali lenta, né? A cada segundo ele vai descendo 2 centímetros. Para vocês terem a noção de dimensão, essa ponta aqui, ó, vai ter 10 centímetros quadrados, e esse ângulo aqui dessa ponta com a vertical vai ser de 60 graus. E esse ensaio ele é regulado pela NBR 12069, tá? À medida que as tecnologias vão evoluindo, forem ficando mais acessível, a tendência é que esse ensaio de cone seja mais utilizado, né? Por enquanto, a gente utiliza mais o SPT ainda, no Brasil. Outra coisa, a gente pode ter algumas medidas adicionais nesse cone aqui. Eu falei para vocês que tinham essas células de carga, ó. Essa daqui vai medir a resistência de ponta, essa célula de carga aqui vai medir a resistência
lateral, eu tenho aqui esse transdutor de pressão neutra, que fica aqui dentro do cone. Eu tenho essa pedra porosa aqui, que é justamente, vai auxiliar aqui a medição das poropressões, tá? E eu também posso colocar outros tipos de dispositivos aqui dentro. Então, eu posso colocar aqui dentro um geofone ou acelerômetro, que eles chamam, que é para a gente fazer medidas sísmicas. Eu posso colocar células aí que vão estar emitindo ondas, e a partir da velocidade de propagação dessas ondas, eu posso entender algum parâmetro aí extra que eu queira do meu solo. Eu posso também colocar alguns módulos para eu obter a condutividade elétrica, porosidade, temperatura, condutividade térmica do meu solo, para análises mais específicas. Outra coisa, eu também consigo medir essa parte de tensões laterais no solo, se eu fizer uma instrumentação aqui fizer tipo uma instrumentação dessa luva de atrito aqui, ó, que fica aqui dentro. A tensão lateral que eu tô querendo dizer é nessa direção aqui, ó, como se quisesse esmagar o cone, tá? Tensão nesse sentido aqui do solo. Porque no SPT, por exemplo, a gente só mede com a cravação a existência do solo, há uma tensão, há uma força nesse sentido, né? Então, eu ainda consigo aqui medir tensões laterais, que porventura vão estar existindo ali no meu solo. Isso daqui é um resultado típico de um ensaio CPT, então ele já vai me dar o gráfico da minha resistência de ponta, da minha resistência no que diz respeito ao atrito lateral, né? E aqui, nessa última coluna aqui, nesse último gráfico, ele vai fazer essa razão, que é entre a minha resistência de ponta, entre a minha resistência com relação ao atrito lateral e a minha resistência de ponta, tá? Esse RF aqui é chamado de razão de atrito. Então, você vê que, diferentemente do SPT, para todas as minhas profundidades aqui de solo, eu medi bem direitinho os meus parâmetros, com relação aqui, ó, à resistência da ponta e com relação aqui ao atrito lateral, tá? E aí, o que é que isso vai me dizer, tá? Já dando para vocês aqui uma dica de interpretação disso daí. Esse outro resultado que eu trouxe para vocês foi já para ilustrar quando a gente tem o piezocone, quando a gente tem a medição também das poropressões, tá? Então, ele pode vir assim também, que é com a razão de atrito, com a resistência de ponta e com a poropressão, tá? E esse aqui, por exemplo, aqui do lado, ele já diz como é aquela camada aí, tá? De solo, se é areia, se é silt argiloso, tá? E como é que a gente tem uma ideia olhando aqui para esses dados? Se eu tenho valores de resistência de ponta alta, e essa razão de atrito aqui, ela é baixa, então, geralmente, eu tenho um solo arenoso. Então, se você olhar aqui, ó, essa areia, eu tenho uma resistência de ponta que é mais alta, e eu tenho uma razão de atrito aqui, ó, bem baixinha. Então, geralmente, isso aí caracteriza uma areia, tá? Por outro lado, em argilas de baixa consistência, vai ser ao contrário. Então, eu vou ter uma resistência de ponta baixa e uma razão de atrito alta. Como, por exemplo, o que está acontecendo aqui nesse pontinho, ó. Eu tenho uma resistência de ponta baixa e uma razão de atrito alta aqui, no início desse silt argiloso. Aliás, mais ou menos toda a camada, né? Aqui vai aumentando um pouco, mas em geral, ó, a resistência de ponta é baixa e a minha razão de atrito, ela é maior, tá? E se eu tenho uma argila dura ou rija, eu vou ter esses dois parâmetros altos, beleza? Gente, me deu um segundo que tá tocando o interfone aqui de casa, eu vou ter que atender.
Peraí, cadê vocês? Cadê você? Cadê a tela de vocês? Me dê um segundo aqui que eu vou ter que atender. Um segundinho, volto já. Pronto, meu povo, falhas técnicas aqui. Tive que atender, mas estamos de volta. Vamos lá. Tá, então eu estava falando aqui de como a gente pode ter uma noção, né, do tipo de solo que está predominando ali naquela camada, a partir da razão de atrito e da resistência de ponta, tá? Daquele solo. Essa questão da medição das poropressões, ela vai nos ajudar também quando a gente for utilizar esses parâmetros de resistência do solo, tá? A gente sabe que quando a gente tem ali as poropressões do nosso solo, essas poropressões vão alterar os valores de tensão admissível do nosso solo, né? A gente não viu lá em mecânica dos solos? Então, quando eu tenho esses valores de poropressão, medido bem direitinho assim, nesse meu ensaio de cone, eu consigo corrigir a resistência total ali, que é mobilizada durante o meu ensaio. No ensaio SPT, como é que a gente faz? A gente identifica o nível ali, onde está o nível d'água, né? Qual é a profundidade que está no nível d'água, e a gente sabe que dali para baixo o nosso solo está saturado. Do nível d'água até um pouquinho para cima, digamos 50 centímetros, 1 metro, a gente pode ter um solo um pouco úmido. Por causa de quê? Quem pagou o Solos? Comigo. Por que o solo acima do nível d'água pode estar um pouquinho úmido? Professor, não pode ser capilaridade? Isso, exatamente, rapaz. Por causa da capilaridade da água. A água ela vai entrando ali de forma ascendente nos vazios do solo, tá? O que mais? Ixi, não era para eu ter tirado aqui. Esse ensaio vai ter essas vantagens que, se tiver uma camada bem fininha de argila, no meio ali de um solo que tem muitas camadas de areia, pode ser que eu passe por cima disso. No meu ensaio SPT, pode ser que eu não veja essa camada fininha de argila. Já com o CPT eu consigo. Outra coisa é o contrário, quando eu tenho um solo em que no extrato dele, né, na profundidade dele, predomina a argila, e entre a argila eu tenho lentes de areia, que são camadas com espessura bem fininha de areia, pode ser que eu também passe batido, né, no meu ensaio SPT. E aí, qual a importância dessas camadas finas de areia nas argilas? Quem pagou Solos? Me diga aí, o que, é que pode acontecer?
Quando eu tenho argila, aí eu tenho areia em cima e areia embaixo. Lembra que a gente sempre via o perfil assim, quando a gente estava estudando o quê? O adensamento das argilas, né? Então, quando eu tenho essas lentes de areia ali perto da minha argila, a argila consegue drenar, né, a sua água através aí dessas camadas de areia. Pode conseguir, né, dependendo aí do solo. E aí essa argila consegue um processo de adensamento mais rápido do que se não tivesse essa camada aí de areia, para que a água possa, entre aspas, fugir para essa camada de areia. Beleza? O que mais? Sobre a poropressão. A gente pode, sabendo os valores de poropressão, analisar melhor o nosso solo. Quando o solo está saturado, o que acontece primeiramente? Pessoal que viu ali adensamento comigo, mecânica dos solos. Quando o solo está saturado e eu aplico uma carga nele, imediatamente quem recebe essa carga é a água. E aí, ao longo do tempo, essa carga vai saindo, vai deixando de ser resistida pela água e, aos poucos, vai sendo resistida pelo solo. Em solos que têm baixa permeabilidade, ou seja, que eles sofrem um adensamento mais lento, eu posso ter maiores valores de poropressão. Em solos que são mais grossos e com alta permeabilidade, eu já posso ter uma poropressão que é próxima da pressão hidrostática, da poropressão que realmente aquele solo tem. O que vai acontecer? Nesses solos finos com baixa permeabilidade, às vezes, pela velocidade que eu estou fazendo o meu ensaio, se o solo tem muito baixa permeabilidade, a água não deixou que o solo resistisse àquela penetração. Foi uma penetração muito rápida para que desse tempo dessa resistência sair do estado de ser resistida apenas pela água e passar para o solo. Então, preciso observar, porque esse meu valor aqui de poropressão, ele pode ser maior do que o real. Por exemplo, aqui nesses picos, eu posso observar bem isso daí, tá? Só mais uma análise aí específica para vocês. Eu mostrei para vocês algumas correlações que a gente consegue com o NSPT, não é? Então, eu trouxe aqui também algumas correlações que a gente consegue com a razão de atrito, que é justamente para a gente classificar o solo com base nessa razão de atrito, com base nesses valores aqui. E eu também consigo determinar a tensão de pré-adensamento de argilas, que é quando eu tenho o ensaio de Piezocone, que eu tenho tanto essa resistência aqui de ponta, né, quanto eu tenho a poropressão, ali naquela profundidade, né? A gente também consegue correlação do SPT com o CPT. Como é que a gente consegue essas correlações entre esses dois ensaios? A carga de ponta vai ser uma constante K vezes o NSPT, tá? Então, essa carga de ponta que daria, por exemplo, no ensaio CPT, eu posso fazer o seguinte, eu pego a constante de acordo com o meu tipo de solo, aqui, por exemplo, na areia é 0,6, 0,6 vezes o NSPT vai ser mais ou menos a resistência de ponta que daria para aquele solo se eu estivesse fazendo um ensaio CPT, tá? Falei carga de ponta, mas é resistência de ponta. É a carga... Poxa, Osmar não já estava aqui, não? É a resistência que o meu solo está fazendo a penetração ali do meu cone, que está sendo medida automaticamente, né? Gente, antes da gente continuar, para vocês não dormirem aqui nessa aula, quem já me conhece já tem esse aplicativo no celular. Quem não tem, pode entrar pelo navegador mesmo, tá? Você vai colocar socrative.com no seu navegador, certo? E você vai colocar, lá vai aparecer assim, código da sala, uma coisa do tipo, né?
Vai aparecer uma coisa tipo assim, código da sala, uma coisa assim. Aí você vai e coloca Melo 6600.